Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino Automation. Hoje nós vamos assistir a aula 4 sobre a plataforma Supervisório. Vamos lá? Bom, pessoal, então o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai falar um pouco aí sobre o que me motivou a criar a plataforma Supervisório, principalmente o Arduino Supervisório. A gente vai ver a relação entre ele e o Arduino Uno. Naquela montagem que a gente fez na aula passada no painel de madeira, a gente vai tirar o Arduino Uno e colocar um Arduino Supervisório no lugar, então a gente vai ver isso. Sobre a central de controle Automation, que é a caixa depois de completa, com os dimmers e tudo dentro. Vamos ver direitinho também detalhes sobre a central. O esquema completo das ligações entre todos os módulos, todas as placas, a gente vai ver isso também. E uma coisa que me foi muito solicitada aí é a ligação do ventilador com um interruptor em paralelo. Também vou mostrar isso. E a gente vai falar também sobre a nova versão da biblioteca Ethernet SUP e ver o que mudou. Bom, pessoal, antes de mais nada, vamos falar um pouco da nossa central de controle do curso Arduino Automation. Podemos ver que ela está bem desorganizada, os fios estão aqui pendurados e alguns sobrando que não são mais utilizados. Mas o que temos aqui é exatamente o ponto em que estamos no decorrer do curso Arduino Automation. Na aula passada fizemos essa parte externa no painel de madeira com dois dimmers AC e um Arduino Uno auxiliar. Nessa aula vamos ver em detalhes cada um dos componentes da plataforma Supervisório, as suas conexões e as funcionalidades específicas. Vamos começar verificando que o roteador que ficava aqui foi retirado e agora sobrou esse espaço e ele está do lado de fora da caixa, sendo ligado pelo cabo de rede que está chegando aqui, passando pelo furo e entrando, sendo conectado no módulo Ethernet ENC 28J60. Neste espaço, vamos acomodar as placas e conexões que estão no painel de madeira. Mas não é só isso, nós vamos entender todas as conexões entre as placas e reorganizar tudo. Vocês não vão reconhecer a caixa da central de controle do curso Automation ao final dessa aula. Preparem-se. Bom, vamos começar pelo Arduino Supervisório. Eu vou fazer uma apresentação mais formal dele daqui a pouco, mas por hora vamos dizer que ele é o Arduino principal da central de controle do curso Arduino Automation. Este Arduino Supervisório está conectado ao módulo Ethernet ENC 28J60 através do adaptador de pinos Bornes Supervisório. Repare que existe uma conexão de jumpers fêmeas entre o módulo Ethernet ENC 28J60 e o adaptador de pinos Bornes Supervisório. São esses cabos passando aqui por baixo do painel da caixa e chegando aqui. Nós vamos substituir esses jumpers por rabichos e cada pino do adaptador possui o seu correspondente Borne ligado por fios comuns até o Arduino Supervisório. Essa conexão é principal da central de controle Automation. Veremos em detalhes mais adiante. Mas agora podemos dizer apenas que é principal porque apenas tendo essa conexão feita, já temos acesso ao painel de controle web. Bastando apenas um navegador de internet e um computador ligado na mesma rede do Arduino para acessar o seu endereço. Outra coisa interessante a se destacar sobre o adaptador de pinos Borne Supervisório é que ele está sendo utilizado para duas conexões distintas. Veja que estamos utilizando uma das conexões para o módulo Ethernet ENC 28J60 e outros pinos do adaptador para a conexão com o módulo de relés. Dessa forma, utilizamos quase todos os pinos do adaptador, tirando melhor proveito das conexões e utilizando melhor o espaço. Vamos falar um pouco da parte de alimentação.
temos uma fonte de 12 volts principal ligada em um distribuidor de alimentação supervisório, através de um jack P4 compatível com Arduino, tendo suas saídas bornes compatível com a plataforma supervisória. Aqui estamos utilizando 3 das 5 saídas 12 volts do distribuidor de alimentação supervisório para ligar o módulo de relé 4 canais, o Arduino supervisório e o Arduino Uno auxiliar que está no painel de madeira externo à caixa. Nós vamos passar essas placas para dentro da caixa conforme formos revisando os esquemas elétricos de cada parte do circuito. Veremos que no decorrer dessa aula, toda essa fiação será substituída por rabichos e chicotes, tornando assim a visualização muito mais organizada e agradável. A outra fonte de alimentação da central de controle automation é exclusiva para o acionamento da fechadura eletrônica. E deve ser assim, pois o acionamento da bobina da fechadura causa um ruído na alimentação e reinicia o Arduino. Por isso temos uma alimentação 12 volts separada para a fechadura. E essa fonte de alimentação está ligada no segundo distribuidor de alimentação supervisório, que por sua vez está passando pelo módulo de relé 4 canais, indo para a fechadura eletrônica. Já os dimmers nós vimos exaustivamente na aula passada, então vamos apenas revisar a hora que formos passar esse circuito para dentro da caixa. Eu queria falar um pouco sobre a plataforma supervisória, principalmente sobre o Arduino supervisório que está aqui na minha mão. Bom pessoal, vamos falar então um pouco sobre a relação entre o Arduino Uno e o Arduino supervisório. Vejamos, por exemplo, o Arduino que eu utilizo nas minhas aulas. Ele, na verdade, é um Arduino 2009. Mas o chip ATmega 328 possui o multiloader Arduino Uno. Vamos retirá-lo com cuidado, observando o chanfro que marca o pino 1 e no Arduino supervisório temos a marca aqui também do chanfro que deve ser alinhado com o chanfro aqui no chip. Pronto. Eu sei que esse é um assunto assustador para o iniciante, mas é bem simples se separarmos a parte física da parte de programação. O bootloader, que vai dentro desse chip do ATmega 328, faz parte da programação, também conhecida por software. Esse bootloader é responsável pelas tarefas iniciais do Arduino, as configurações quando o chip do ATmega 328 é ligado ou reiniciado. Já o chip do ATmega 328 e o seu meio ambiente, ou seja, a placa onde ele está montado, formam a parte física, também conhecida por hardware. Essa parte física é separada em duas partes. A parte do chip do ATmega 328 e a placa aonde ele está conectado. E a parte de programação que está aqui dentro do chip também é separada em duas partes. O bootloader, que controla as funções básicas de boot, e o programa do usuário, que é o programa que a gente carrega nosso aqui dentro. É a segunda parte da programação, também conhecida por software. Bom, quando carregamos um programa no Arduino, um programa nosso, conectamos a nossa placa no computador através do cabo USB
programamos e carregamos nosso programa no Arduino, no chip ATmega 328 que vai aqui, não é isso? Bom, nesse caso o que estamos fazendo é gravando a nossa programação em uma parte da memória flash do chip do ATmega 328. Bom, e quando alimentamos, quando tiramos do nosso computador, tiramos o chip como fizemos aqui e alimentamos ele externamente, ele executa o bootloader do mesmo jeito, como se estivesse ainda conectado no computador, e começa a executar o programa que carregamos, independente do computador. Bom, durante o desenvolvimento é comum que mantenhamos o chip ATmega na placa do Arduino, seja o Uno ou 2009, e conectado ao computador, a gente carrega diversas vezes a programação durante a fase de desenvolvimento até que o programa esteja correto, testado e funcionando. Bom, depois dessa etapa de desenvolvimento, dificilmente precisaremos carregar a nossa programação novamente no chip. Então não precisamos mais do computador e nem da placa do Arduino de desenvolvimento. Podemos alimentar o chip ATmega 328 diretamente e extrair do chip do ATmega 328 o mesmo funcionamento como se ele estivesse na placa do Arduino. Ou seja, o mesmo funcionamento que tivemos durante o desenvolvimento e os testes. Bom, lógico que para fazer isso precisamos de uma estrutura mínima com um conversor de energia de 12 volts para 5 volts e um cristal oscilador de 16 MHz. Através desse circuito mínimo, temos o Arduino supervisório. E assim, liberando o nosso Arduino de desenvolvimento para novos projetos. Bom, nesse momento em que estamos no curso Arduino Automation, é muito importante e crucial para entendermos o motivo da criação do Arduino supervisório. Então vamos ver um pouco a situação em que a gente se encontra no ponto atual do andamento do curso Arduino Automation, que foi o ponto que nós paramos na aula passada. Então vamos dar uma olhada. Podemos ver então que meu Arduino Uno de desenvolvimento está comprometido aqui justamente controlando os dimmers AC. Por esse motivo, principalmente, eu criei o Arduino supervisório. Digamos que ele é uma placa minimalista com os componentes necessários para rodar o Arduino. Apenas tirando o chip ATmega 328 do Arduino Uno e colocando ele no Arduino supervisório. Veremos então que a transfusão do chip e da fiação é transparente e não requer muito esforço. Bom, pessoal, primeiro vamos desligar todos os fios. Bom, agora a gente vai simplesmente extrair o chip do ATmega 328 do Arduino Uno auxiliar. Precisamos então verificar o chanfro que marca o pino 1 do ATmega 328 e alinhá-lo com a marcação do chanfro que também existe no Arduino supervisório. Feito isso, é só aplicar uma força para colocá-lo no lugar. Podemos então agora tirar o Arduino Uno auxiliar. Bom, vamos fazer então uma furação nova para acomodar a nova placa do Arduino supervisório, fazendo então a instalação dos parafusos na furação nova. Vamos então fazer a instalação do fio vermelho, que é o fio dos 5 volts. Vamos ligar no borne 5 volts do Arduino supervisório, apertando o parafuso. O próximo fio é o fio verde do dimmer de cima, que vai no pino 6
E temos também o outro fio verde do dimmer que está embaixo, que vai no pino 5 do Arduino supervisório. Bom, agora a gente precisa ligar o fio branco, que é o zero cross do dimmer que está embaixo. Vamos ligar esse fio branco no pino 2 do Arduino supervisório. Bom, continuando, vamos ligar os grounds dos dimmers. O de cima a gente liga no ground que tem perto dos 5 volts e embaixo a gente junta com o ground que vem da alimentação e liga no pino ground ao lado do conector do 12 volts. Finalmente, então, ligamos o fio do 12 volts que vem da alimentação do distribuidor de alimentação supervisório. Vamos colocar a lâmpada de volta para testar se está tudo funcionando de acordo. E como podemos ver, está funcionando normalmente, como se tivesse ainda o Arduino Uno aqui. Mas agora temos o Arduino supervisório. Bom pessoal, vamos falar então um pouco das conexões aí, vamos ver os diagramas de conexões. Vamos começar falando então das conexões entre o Arduino Supervisório 1 e o módulo Ethernet ENC28J60. Vamos fazer as conexões básicas de 5 volts e ground e os pinos de comunicação da comunicação SPI. Esta é uma representação mais real da ligação direta entre o Arduino Supervisório 1 e o módulo Ethernet ENC28J60. Mas este não é o esquema de ligação que utilizamos na central de controle automation. Este sim é o esquema que utilizamos, porque nós utilizamos o adaptador de pinos Bourne supervisório. Então nós vamos ligar um fio branco no CS, um fio azul no ground e um verde no SI. E nós vamos utilizar os pinos 1, 3 e 5 do adaptador de pinos supervisório. E os outros 3 fios que faltam, que são o SK, o SO e os 5 volts, nós vamos ligar também entre o módulo Ethernet e o adaptador, utilizando os pinos 8, o 10 e também o pino 12. E ele tem lá suas correspondências nos bornes. Bom pessoal, com o chicote em mãos então, eu vou começar a ligar os fios coloridos aqui. Então vocês encontrem o ground do módulo ENC28J60 e liguem o fio azul, que vai no pino 1 do adaptador. O próximo fio é o branco, que é o CS, e é o pino 3 do adaptador, que é o pino do lado do pino 1. Agora vamos ligar o fio verde, que aqui no adaptador de pino Bourne supervisório vai no pino 5. E do outro lado aqui ele vai no SI. O vermelho, que é o 5 volts, que vai aqui no pino dos 5 volts do módulo Ethernet ENC28J60. E no adaptador pino Bourne supervisório, ele vai no pino 12. O outro fio é o amarelo, que vai aqui no adaptador no pino 10, que é o do lado do 12, e o pino preto vai no pino 8 aqui, então já vou até ligar ele. Do outro lado faltou o amarelo, então ligar no SO. E o preto é o SCK. Pronto. Esse então é o novo chicote. Vou ligar tudo para testar aqui. Bom pessoal, então agora vamos continuar as ligações fazendo elas entre o adaptador de pinos Bourne supervisório e o Arduino supervisório 1. Bom, aqui podemos ver os 3 fios restantes entre a ligação do Arduino supervisório 1 e o adaptador de pinos Bourne supervisório. Vamos lá fazer essas ligações então. Então vamos começar aí pelo primeiro fio, que é o fio azul, que é o ground, então ele vai conectado no pino 1 aqui. O branco é o 3 e o verde é o 5.
o preto sendo o 8, o amarelo no 10 e o pino vermelho vem aqui no 12. Agora ficou fácil, com o rabicho conectado aqui, a gente pode conectar o vermelho então no 5 volts. O fio azul vai no ground. O fio branco, que é o CS, vai lá no 10 do Arduino supervisório. O fio verde, que é o SI, vai no pino D11. O amarelo, ele vai no D12. E o preto no D13, que é o SCK. Então nós temos o módulo Ethernet Yankee 28J60 ligado nos pinos do adaptador de pinos borne supervisório e saindo pelos bornes para o Arduino supervisório aqui. Agora ficou bem organizado. Agora, continuando, vamos falar sobre as ligações do Arduino Supervisório 1 com o módulo relé de 4 canais. Nós vamos conectar os pinos conforme mostrado aqui, prestando atenção que o VCC não é conectado, mas que o ground sim é conectado. Assim como o módulo Ethernet Yankee 28J60, o módulo de relé 4 canais também pode ser ligado diretamente ao Arduino Supervisório 1, conforme mostrado aqui. Mas este é o esquema que utilizamos na central de controle Automation com o adaptador de pinos borne supervisório. E nós vamos fazer as conexões apresentadas aqui nesse diagrama. E, posteriormente, fazer as ligações então entre o adaptador e o Arduino supervisório. Bom pessoal, estou aqui com o rabicho que liga o módulo de relé de 4 canais ao adaptador de pinos borne supervisório. Vai no ground, o fio preto, o fio azul vai no relé 1, que é o RL1 aqui, o amarelo no RL2, o verde no RL3 e o branco no RL4. Então a gente tem aqui conectado o nosso rabicho no módulo de relé 4 canais. Bom pessoal, então temos aqui a outra ponta do rabicho. Vamos ligar o fio preto aqui no adaptador pino borne supervisório no pino 16, que o azul vem no pino 15. E aí a mesma sequência, amarelo aqui no pino ao lado, que é o pino 13. O verde no pino 11 e o branco no pino 9. Pronto, com isso temos então o rabicho aqui do módulo de relé instalado. Vamos terminar a ligação agora com o rabicho que vai do adaptador pino borne supervisório para o Arduino supervisório, completando a ligação que veio lá do módulo de relé de 4 canais. O fio preto no borne 16. E aí nós vamos manter a sequência. O fio azul é o 15, o amarelo é o 13, o relé 3 é o verde no pino 11 e o fio branco aqui no pino 9, no borne 9. Bom, vamos terminar as ligações aqui, pessoal. O fio preto que está vindo aqui do adaptador de pino borne supervisório, da ligação do módulo de relé, dos chicotes do módulo de relé, ele vai junto com o ground que já foi ligado aqui do módulo, da ligação que veio do módulo Ethernet. Pronto, os dois fios então ficam conectados junto no mesmo borne do ground. Então nós temos aqui o fio azul que vem lá do relé 1 no borne aqui D5 do Arduino supervisório e o amarelo no D6. Nós temos o verde então no D7 e o branco finalmente no borne D8. Muito bem, com isso temos então aqui a ligação dos relés nos pinos digitais 5 até 8. Bom pessoal, agora então vem uma parte muito sensível aqui das conexões, que é transportar então essas placas que estão aqui no painel de madeira para dentro da caixa. Já está reservado o espaço
Então a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer o Arduino Supervisório Auxiliar aqui para dentro e fazer a conexão do rabicho de comunicação serial entre o Arduino 1 e o Arduino 2. Primeiro tirar aqui a lâmpada. Vamos já desconectar tudo desse Arduino aqui. Agora vamos extraí-lo. Nós temos agora o nosso segundo Arduino Supervisório montado aqui. Bom pessoal, agora então a gente precisa resolver a comunicação serial entre os dois Arduinos supervisórios. Então a gente vai ligar o Arduino Supervisório 1 através do pino TX, no pino RX do Arduino Supervisório 2. E vamos ligar os grounds em comum. Então vamos fazer a ligação entre o rabicho que liga a serial do Arduino Supervisório 1 com o Arduino Supervisório 2. Primeiro fio eu tenho que ligar junto com todo mundo no ground lá. Então já tem 3 fios ligados aqui no ground do Arduino Supervisório 1. E vamos ligar esse outro fio preto, a outra ponta do fio preto no ground do Arduino Supervisório 2. E aqui o fio verde no Arduino Supervisório 2, a gente vai ligar no RX. E a outra ponta do fio verde no Arduino 1, a gente vai ligar no TX. Esse rabicho também já está instalado, vamos para o próximo. Pronto, recuperamos o dimmer número 1. Recuperamos então o dimmer de número 2. Então o dimmer vai nessa orientação, ó, 120 volts aqui e carga voltado para lá. Vai aqui nessa posição. E a orientação é essa com a carga para cá. Passar pelo furo que eu fiz e vamos alinhar com o lado de lá. Então é isso aí, pessoal. Temos agora toda a parte que estava do lado de fora para o lado de dentro. Arduino Supervisório 2 aqui, que já tínhamos colocado, e agora os dimmers também já estão em suas posições.